E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de português para concursos públicos focado na banca do Instituto Legados, né? Então aqui a gente aborda os principais conteúdos da banca Legados, tem característica por apresentar um português bastante difícil, né? Bastante confuso na hora de estar interpretando para responder as questões. E aqui no canal a gente traz os principais assuntos que caem na banca Legados, assim como aulas com resoluções de questões, explicando também as principais dúvidas sobre essa banca. Então deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante e vamos para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto das orações subordinadas e na aula de hoje a gente vai ver as orações subordinadas substantivas, né? Então a gente tem as orações subordinadas adjetivas que a gente viu na aula passada. E nessa aula a gente vai estar complementando vendo as substantivas. As orações subordinadas substantivas vão ser aquelas que vão ter uma função sintática para a oração principal. E ela pode ser dividida em subjetiva, no qual a subjetiva ela vai ter função de sujeito para a oração principal. E elas vão ser ligadas por conjunções integrantes, né? Que no caso vai ser que ou se. No exemplo, a gente tem, é óbvio que todos seremos aprovados. A gente tem aqui a conjunção integrante que vai ligar a oração subjetiva, né? Subordinada substantiva, subjetiva ligando a oração principal, tendo função de sujeito. No caso aqui, vai ser todos, né? É óbvio que todos seremos aprovados. Tem nossa conjunção integrante e nosso sujeito todos sendo ligados à oração principal, que vai ser, é óbvio que seremos aprovados. O tipo de oração subordinada substantiva vai ser a objetiva direta, que no caso ela vai ter função de objeto direto da oração principal. Que a gente tem no exemplo, todos sabemos que seremos aprovados. A gente tem a conjunção de ligação, né, integrante, sabemos como nossa oração principal e sabemos o que seremos aprovados. No caso aqui, seremos aprovados como nossa oração principal, né? E todos sabemos como nosso objeto indireto, complementando o sentido de seremos aprovados. Tem também as orações subordinadas substantivas indiretas, né? No caso, elas vão ter função de objeto indireto da oração principal. Aqui no caso, o objeto direto não vai ter o uso de preposições, né, vão ser ligadas somente pela conjunção integrante que. E já na objetiva indireta, o objeto indireto ele vai ter uma preposição que vai vir dando essa função de ligação. No caso aqui da objetiva indireta, no exemplo a gente tem o professor gosta de que nos esforcemos sempre. Então aqui a gente tem o de como a preposição e que como a nossa conjunção integrante. Então, o professor gosta de que nos esforcemos sempre. Então, aqui a gente tem a nossa oração principal e o nosso objeto indireto completando a nossa oração principal. Tem também a completiva nominal, que no caso ela vai complementar o sentido de um substantivo abstrato com preposição. No exemplo, eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Aqui a gente tem a oração principal com eu tenho e o complemento nominal vai ser de que passaremos no vestibular. E tem essa completiva nominal, né, completando o sentido do substantivo abstrato, que no caso vai ser certeza, nosso substantivo abstrato. Aqui, no caso, pessoal, eu me confundi aqui, né? A objetiva direta vai ter a função de objeto direto da oração principal. A nossa oração principal é todos sabemos. A nossa conjunção integrante é que. E a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta vai ser seremos aprovados, né? Como objeto direto da oração principal. A gente tem também as orações subordinadas substantivas predicativa e apositiva. A predicativa ela vai ter função de predicativo para a oração principal. Como, por exemplo, a certeza é que você virá, né?
A gente tem a nossa oração principal aqui, a certeza é. Aí que, como a nossa conjunção integrante, a certeza é de que você virá como a nossa oração subordinada substantiva predicativa, né, tendo função de predicativo para a oração principal. E já a apositiva vai ter função de aposto para a oração principal, né? Todos temos um só desejo. Repassemos no vestibular. Então, todos temos um só desejo, é nossa oração principal. A gente tem nossa conjunção integrante de ligação. E passemos no vestibular como nossa oração subordinada substantiva apositiva. Um jeito fácil de identificar essas funções, essas orações subordinadas substantiva apositiva, é porque ela vem com os dois pontos geralmente, né? Vem antes dos dois pontos e depois a frase completando o sentido da primeira, né? Então a positiva ela vai poder se referir, né? Vai estar fazendo referência e completando a oração principal. No caso ela vai se juntar, né? Vai se juntar essa oração principal utilizando esses dois pontos. Então, apesar de parecer confuso e um pouco difícil a gente estar identificando essas orações subordinadas substantivas, com o tempo e com o estudo de alguns macetes, né, vocês vão poder estar conseguindo identificar melhor quais são os tipos de orações subordinadas substantivas. A positiva, se vier os dois pontos e estiver completando o sentido da oração principal, né, como tem o aposto, então ela vai ser função subordinada substantiva apositiva, né, porque vai ser um termo de caráter, se aposto é um termo de caráter nominal que vai se juntar um substantivo a um pronome. E também tem termos equivalentes, ele vai se destacar por esses dois pontos acompanhando ele, né? Para identificar a objetiva direta, é só se lembrar dos verbos indireto e os verbos indiretos, né? Os verbos direto, eles vão, transitivo direto, né? Vão ter o complemento nominal sem a preposição, e a objetiva indireta dos verbos indiretos, né, transitivos indiretos, vão ter o complemento nominal com o uso de preposição, e a completiva nominal, quando se tem um substantivo abstrato, ele vai seguir a preposição, né, para ter o sentido completo, né, para completar o seu sentido. Então é mais ou menos assim que a gente tem esses macetes para identificar. Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante e até o nosso próximo vídeo.